Olá, bom dia. Nós estamos trabalhando com as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e descobrindo ali as qualificações de um discipulado bíblico, saudável, marcado pela qualidade, e assim teremos quantidade reprodutiva. Primeiro, qualidade, depois quantidade. Em algumas igrejas e ministérios, nós estamos percebendo a inversão de valores. Há muita preocupação com a quantidade e nenhuma preocupação com a qualidade. Nós queremos olhar as Escrituras para pensar num discipulado que vai trazer discípulos a uma vida de profundidade com o nosso amado Senhor e a sua palavra. Pensando nisso, nós queremos olhar para a quinta definição de um discipulado bíblico. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Paulo escreve assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar ou restaurar as deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo estava preocupado com a vida dos tessalonicenses em razão das provações e das tribulações que eles estavam atravessando como fruto de ataques demoníacos à fé dos tessalonicenses. Quando ele escreve neste capítulo 3, ele menciona esta preocupação no versículo 5. Por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado com as estratégias do nosso adversário, em provando ou tentando os tessalonicenses causasse estragos à fé, ao estilo de vida, ao compromisso de ser uma igreja modelo, como Paulo revela no capítulo 1, que os tessalonicenses eram cristãos modelo, eram cristãos de vida exemplar, cujo testemunho, cuja pregação, cujo estilo de vida e compromisso com o Senhor Jesus Cristo, com o seu reino e a mensagem das boas novas, para aqueles que não ouviram, era algo que estava indo para todo lado. No capítulo 1, versículo 8, Paulo declara que eles estavam pregando em Tessalônica, mas também na Macedônia, na Acaia, mas também em toda parte. A fé dos tessalonicenses e a maneira como eles abraçaram com convicção o compromisso de servir ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo menciona lá no capítulo 1, versículo 9, servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo estava preocupado pelo fato de que o nosso adversário poderia causar profundos estragos a esta crença, a fé dos tessalonicenses em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não era sem razão a preocupação do nosso irmão Paulo, porque a palavra de Deus revela que o nosso adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Esse texto foi escrito a cristãos pelo nosso irmão Pedro e por nosso irmão Tiago. Quando Paulo escreve sobre batalha espiritual em Efésios capítulo 6, ele fala dos dardos inflamados e das setas que o nosso adversário pode lançar e procura lançar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Preocupado com estas questões, Paulo declara no versículo 10 que ele pretende visitá-los para reparar as deficiências geradas neste conflito. Na verdade, o que Paulo está declarando é que ele desejava que os tessalonicenses crescessem na fé, se tornassem mais maduros na fé, eficientes em sua fé,
em sua crença, mas também na divulgação, na propagação, na proclamação da sua fé em Jesus Cristo nosso Senhor, como já estavam fazendo. Quando Paulo escreve esta carta, ele declara que 3 questões ele não precisa ensinar a esta igreja, revelando a forma como eles estavam comprometidos com a tarefa da proclamação do evangelho genuíno. Quando Paulo escreve no capítulo 5, ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Interessante, Paulo não precisava escrever a esta igreja sobre a necessidade de que eles deviam estar prontos para encontrar com o seu Senhor. Esta igreja estava pronta, Paulo diz. Estavam vivendo de tal maneira, com tal estilo de vida, que o estilo de vida revelado por esses irmãos mostrava que eles estavam conscientes de que aqui não é o nosso lugar. Como Paulo declara aos Filipenses no capítulo 2, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja espera por Jesus Cristo. A igreja não espera o anticristo. Nós esperamos a Cristo e esperamos aquele momento quando a igreja será arrebatada, num abrir e fechar de olhos, nós vamos encontrar o nosso Senhor nos ares para o grande banquete da ceia do Cordeiro. Esta igreja estava pronta. Paulo não precisava escrever sobre esta questão. Eu tenho pensado que este é um testemunho tremendo. Quando você encontra um irmão e quando nós temos comunhão com os irmãos, percebemos que alguns irmãos estão como aquelas virgens atentas, com óleo na sua lâmpada, aguardando a voz que vai anunciar: eis o noivo. E neste momento nós estaremos prontos para encontrar com o nosso Senhor. Quando olhamos para uma parte da igreja nestes dias, a percepção que temos é que a igreja parece muito com o joio e não com o trigo. O joio é muito mais difícil arrancar, porque ele tem muito mais raízes no lugar onde está plantado. O trigo, quando está maduro, ele até inclina-se para o lado. E é muito fácil tomar o trigo na sua madurez, na sua maturidade. Nós devemos ser como o trigo, estar prontos, maduros para encontrar com o Senhor. Não como o joio, que cria raízes e é muito mais difícil tirá-lo. Também, quando Paulo escreve a esta igreja, ele menciona a segunda questão, que não precisa escrever, capítulo 4, versículo 9, no tocante ao amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. A primeira questão que ele não precisa escrever é sobre a volta do Senhor, o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. A igreja estava pronta. Segunda questão é sobre o amor. Não precisava ensinar sobre o amor, não precisava escrever sobre o amor. Eles estavam amando uns aos outros. Que coisa tremenda, irmãos, que esses irmãos estavam conscientes do texto de João 13, 34 e 35. O amor é marca de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se alguém se declara discípulo de Cristo, trará consigo a marca do amor. Terá pelo nosso Senhor um profundo amor. Terá pelos irmãos um amor prático e verdadeiro. E pelos perdidos, os que estão sem Cristo, um profundo amor, uma profunda compaixão que nos levará a pregar o Evangelho, orando, contribuindo e indo àqueles que não ouviram. Então Paulo não precisa escrever sobre o amor a esta igreja. Que coisa tremenda quando nós chegarmos a este ponto de maturidade da igreja, quando ela não precisará, não terá a necessidade de ser exortada a amar uns aos outros. Certamente isto vai causar um tremendo impacto na sociedade ao nosso redor, uma sociedade marcada pelo desamor. Famílias estão desmoronando, família onde a falta de respeito, o ódio, o ressentimento, a mágoa, as amarguras estão presentes na família. O índice de divórcio está crescendo. Quando a igreja viver este amor, ágape, marcado na igreja dos Tessalonicenses, presente ali, certamente nós causaremos um profundo impacto pela nossa vida,
que será corroborada pela nossa mensagem, e a mensagem corroborada pela prática de vida. No capítulo 1 desta carta, versículo 8, Paulo diz: porque de vós repercutiu, ecoou a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo não precisava ficar dizendo a estes irmãos, exortando: irmãos, é preciso pregar o Evangelho, é preciso distribuir literatura, é preciso estar comprometido com missões, não se esqueçam da oferta missionária, não se esqueçam do tempo de oração por missões, não se esqueçam do seu compromisso com a tarefa da evangelização. Se nós precisamos ser exortados constantemente sobre esta prática normal da vida cristã, meus queridos, é porque somos meninos, somos infantis, somos bebês, não crescemos, não amadurecemos, e o nosso amor pelo Senhor está desaparecendo. Essa igreja, Paulo diz: eu não preciso acrescentar, vocês estão fazendo, vocês estão indo, vocês estão pregando, testemunhando, estão levando o Evangelho por toda parte. Que coisa tremenda esta igreja de Tessalônica. Alguns eruditos afirmam que esta igreja foi a igreja que mais se aproximou dos princípios do Novo Testamento no seu contexto e em todo o contexto da igreja onde nós estamos. Este é um grande desafio para nós, como pastores e líderes, levar nossas ovelhas a se tornarem irmãos que seguem o exemplo da igreja de Tessalônica. Então, quando Paulo escreve que queria ir até eles, no capítulo 3, versículo 10, para reparar as deficiências da fé, Paulo desejava que eles fossem mais longe, que se tornassem mais fortes do que ele. Esta é a quinta marca de um discipulado bíblico saudável e verdadeiro, que os discípulos, aqueles que nós geramos em Cristo e estamos levando à maturidade, se tornem mais fortes, mais eficazes, mais vigorosos do que nós no trabalho do discipulado. Se você olhar o livro de Atos, capítulo 11, quando Barnabé vai a Antioquia para dar prosseguimento ali àquela igreja jovem, e ele vai para consolidar o trabalho que nasceu ali em razão da perseguição de Atos, capítulo 8, ele precisa de alguém. Em Atos, capítulo 11, versículo 25, diz que Barnabé vai para Tarso à procura de Saulo. A partir daí, você vai encontrar dois nomes. Quais são os nomes? Barnabé e Saulo. Capítulo 11, versículo 30. Barnabé e Saulo. Capítulo 13, versículo 2, quando o Espírito Santo fala à igreja de Antioquia: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Capítulo 13, versículo 7, no encontro com Elimas, o mágico, que tenta causar problemas ao Evangelho, e imediatamente é repreendido com a palavra de autoridade vinda do irmão Saulo. Nós encontramos novamente Barnabé e Saulo. Depois, capítulo 13, versículo 43, você descobre que não temos mais Barnabé e Saulo, temos Barnabé e Paulo. Temos Paulo e Barnabé, fazendo uma correção aqui. Capítulo 13, versículo 46, temos Paulo e Barnabé. Capítulo 13, versículo 50, temos Paulo e Barnabé. Primeiro você tem Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois você tem Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O que está acontecendo aqui? Barnabé vai investir na vida de Saulo, vai discipular Saulo, vai andar com ele, vai agora levá-lo ao caminho do ministério, vai fortalecer este irmão. E você encontra então Barnabé liderando o irmão Saulo, mas lá na frente você encontra Barnabé saindo de cena e deixando agora Paulo caminhar. É como se ele dissesse: vai Paulo, é sua vez, seja mais forte do que eu, seja mais eficaz do que eu, caminhe, avance. E é isso que Paulo faz. Ele vai com o Evangelho, avança e aí passa por Listra e por Icônio em Atos 16, acompanhado de Silas, e agora está discipulando. Torna-se um discipulador, restaurador e equipador para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então a quinta marca de um discipulado verdadeiro é tornar o discípulo mais forte do que nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, como vai o seu discipulado? Os seus discípulos estão saindo da infância? Os seus discípulos estão deixando o berçário? Os seus discípulos deixaram de ser nenês em Cristo Jesus? Estão caminhando para a maturidade, tornando-se adultos na fé? Eu coloquei aqui alguns detalhes
que nos ajudam a perceber se o nosso discipulado tem levado pessoas à maturidade ou se nós nos tornamos gerentes de um grande berçário. Aqueles que não passam por um discipulado saudável e verdadeiro vão se tornar filhos que permanecem nenês, nunca crescem na fé, não avançam na sua caminhada com o Senhor. São filhos que são completamente dependentes dos seus pais. Por isso nós temos hoje uma geração de crentes dependente dos seus pastores. Querem os pastores em todos os aniversários, querem os pastores em todas as festas, querem os pastores orando em todos os almoços, querem os pastores visitando as suas casas, querem o abraço pastoral. E em muitas ocasiões nós pastores somos culpados, porque não temos a coragem de dizer às ovelhas que elas não devem depender de nós, elas devem depender de Cristo, a provisão vem de Cristo, o suprimento vem de Cristo, nós somos apenas instrumentos para discipular, restaurar e equipar alguns que vão equipar outros para a glória do Senhor Jesus. Mas um crente bebê, ele é um crente que comete a pastolatria. Ele não vive sem o olhar do seu pastor, não vive sem a visita pastoral. Alguns abandonam a sua própria igreja porque o pastor não foi visitá-lo, o pastor não foi ao hospital pelo fato de que ele estava com uma gripe forte, com uma doença comum, nada grave, nada de UTI, nada de acidente grave, não é? Lembro-me de uma senhora que estava enferma e ela cantava no coral da igreja. E o coral foi visitá-la, cantou, pregou e fez no hospital o que devia e o que não devia. Fizeram muitos cânticos ali e quando eles acabaram de cantar e de orar e de ler um texto da Bíblia, ela perguntou aos seus companheiros do coral: quando é que o pastor vem para orar por mim? Isto revela um cristão doente, um cristão bebê, um cristão nenê que não cresceu na sua vida cristã. Se o discipulado não tem como foco tornar os discípulos mais fortes do que nós, estes cristãos não crescem e não amadurecem. O que acontece com eles? Não tem discernimento espiritual. Não sabe discernir entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E ouvem esses papagaios da televisão, esses mercadores da televisão, e creem que eles estão pregando o evangelho, não sabem discernir que na pregação desta gente há uma grande mistura, há um grande sincretismo, há quase que uma feitiçaria envolvida na pregação destes mercantilistas da televisão. Mas um crente bebê não tem discernimento, chama-os de homens de Deus e ainda acaba contribuindo com estes apelos desonestos e mercantilistas destes homens que não temem a Deus. Este cristão que não cresceu, ele perde a sensatez, faz coisas absurdas, tem comportamentos absurdos e diz coisas que não têm conexão, que revelam a sua imaturidade. Um cristão que não foi discipulado e que não cresceu, ele não conhece a vontade de Deus, não sabe ouvir a voz de Deus entre tantas vozes, vive atrás de profetas e de profecias, não sabe caminhar olhando para a palavra, onde o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estes cristãos bebês não têm condições espirituais, emocionais, intelectuais para ajudar outros. Por quê? São doentes, são anões na sua fé, são nanicos na sua crença, e por isso precisavam ir para Hebreus capítulo 5 e descobrir ali por que aqueles cristãos que estavam caminhando, que já deviam ser mestres pelo tempo de caminhada, agora precisam novamente ser alimentados de leite. E o escritor em Hebreus 5 diz: porque são crianças e não sabem discernir entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, a doutrina dos apóstolos do Novo Testamento e a falsa doutrina dos apóstolos destes dias. Portanto, meus queridos irmãos, que estamos comprometidos com o discipulado, vamos trabalhar para tornar os nossos discípulos mais fortes do que nós, mais espirituais do que nós, mais úteis do que nós, e que eles vão mais longe do que nós, para levar o evangelho àqueles que não ouviram e assim honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Eu quero encorajá-lo, meu irmão, minha irmã, a fazer discípulos
que geram filhos, netos, bisnetos e tataranetos, e que fazem destes discípulos pessoas mais fortes e mais eficazes e mais espirituais, para que a igreja se torne uma igreja madura e que cresça e avance com qualidade e com quantidade, mas com discipulado sério, verdadeiro e bíblico, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus o abençoe, fique firme, faça discípulos e se comprometa com a tarefa da evangelização do mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.